Oi, gente! Gente, no vídeo de hoje eu falei que eu ia mostrar essa BLC Greenwich quando ela abrisse as flores, né? E vou aproveitar que ela tá com as manchas nas pontas das folhas para explicar o que que é isso, tá? Mas primeiro vamos pros abraços. Um abraço para Cíntia Teixeira de Minas, abraço aí, Cíntia, para Arlete, para Fátima Lima de São Paulo e para Tereza Cristaldo. Então, um abraço aí, gente, e muito obrigado por estar acompanhando os vídeos, né? E tá gostando dos vídeos. Muito obrigado, tá? E se mais alguém quiser que eu mande um abraço no próximo vídeo, é só deixar aí nos comentários que eu mando, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu mostrei essa catleia no último vídeo, ela tava abrindo, né? Agora ela já tá quase toda aberta. Ainda falta um pouquinho, tá vendo? Mas já dá pra ver, né? BLC Greenwich. A flor dela tá bem grande, ó. E me perguntaram dessas folhas, ó, tem essa folha preta aqui. E algumas folhas estão com as pontinhas queimadas, tá vendo? Então é uma dúvida muito frequente. Muitas pessoas perguntam sobre isso que está acontecendo com as plantas. E eu decidi vir cá fazer um vídeo para poder explicar por que que isso acontece, tá? Primeiro, gente, isso não é fungo, tá? Desse jeito aqui, as manchinhas nas pontas das folhas assim, estão sequinhas, não tem nada úmido, nada molhado. Isso não é fungo, tá? Isso aqui tem duas causas. Ou é a falta de adubação, né, que acaba causando essas manchas, ou o excesso de adubação, tá? Com a falta de adubação, a planta não tem nutriente suficiente para nutrir toda a folha, né? Para nutrir toda a planta. Então ela vai distribuir os nutrientes e quando for chegando mais na ponta da folha vai acabando, entendeu? Então acaba queimando a ponta da folha porque não teve nutriente o suficiente para chegar em toda a planta, né? Então vai só até onde dá e aí onde não deu para os nutrientes e tudo acontece isso, ela queima, tá? Ela seca. O aspecto do fungo é bem diferente, gente. O fungo, ele geralmente fica mole onde ele pega, sabe? É uma coisa mole. Isso aqui tá durinho, sequinho. Então, se você pegou, assim, deu isso e você pegou, tá sequinho, não precisa se preocupar. É a falta de adubação ou o excesso, tá? O excesso também causa isso. Só que assim, aqui aconteceu mais pela falta de adubação, né? Aqui eu tenho os dois casos. Esse aqui foi pela falta, né? Porque ela veio, eu não estava adubando ela. Então ela já veio meio queimada as pontinhas assim, né? E continuou e queimou mais algumas, tá? Aqui, essa aqui foi uma queimadura de sol que deu na ponta da folha dela. Mas aí, como eu comecei a adubar ela direitinho, né? Tudo certinho, ó. Parou, tá vendo? Que essas folhas, essa folha aqui não tem. Esse broto aqui, ó, que foi depois que eu comecei a usar o adubo foliar nela. Olha o tanto que tá lindo o broto. E não tem mancha nenhuma, tá vendo? Então vocês têm que preocupar com o broto. Se tá acontecendo isso com as folhas velhas, ela pode também estar descartando as folhas, que é o caso dessa folha preta aqui, tá vendo? Não precisa se preocupar, gente. Ela vai descartar as folhas. Tá vendo essa folha preta aqui? Então, você pode ver que é o último bulbo, ó. O último bulbo, o bulbo mais velho dela, tá acontecendo isso. Então, o que que é? Ela tá terminando de tirar todos os nutrientes que tem nessa folha, né? Pra poder descartar a folha. Por isso que eu falo pra não cortar, porque a planta tá terminando de tirar todos os nutrientes. Vocês podem ver que essa parte que já secou aqui já não tem mais nada, ó. Onde tá amarelinho ainda, ela tá terminando de sugar para ela poder descartar essa folha. Então essa folha vai cair, entendeu? Essa folha aqui, tá vendo que ela tá meio amarelada? Ó, mas aí a causa desse amarelamento foi isso, a folha quebrou, tá vendo que ela tá quebrada, ó? Ela quebrou mais da metade, então os nutrientes não passou por esse lado. Ó, aí ela amarelou. Aí vai ficar assim, tá? Se manchou assim na ponta, deixa eu mostrar onde aqui. É por conta da falta de adubo ou excesso de adubo, tá? Mais uma vez falando pra não terem dúvida, tá? E outra coisa, se você começar a adubar normalmente, certinho, e não der... E tiver esperando que isso aqui soma, não vai sumir, tá, gente? Isso aqui agora vai ficar aqui até a folha cair. Vocês têm que ver o broto novo. Se os brotos novos não estão mais saindo isso, é porque já corrigiu a adubação dela, né? Outra coisa que eu tenho que falar é que
Na adubação química, vocês têm que colocar o que está escrito para colocar, tá? Não faz aquilo que, tá falando isso, eu vou colocar um pouquinho a mais para ver se fica melhor. Não fica, tá? Isso vai, como diz, lá já tá a medida certa. Se você colocar mais que aquilo, pode queimar suas plantas, tá? Porque aí vai ficar muito forte o adubo. Então, coloquem a medida certa, tá? Não coloquem coisa em excesso, porque tem muita gente que gosta, né? Fala assim, tá falando pra me colocar uma colher, eu vou colocar 1,5. Mas não é assim, tá? Tem que seguir certinho as medidas, porque aquilo foi feito e as pessoas que fizeram meio que estudaram para saber a quantidade certa para colocar nas plantas, né? E é aquela quantidade, tá? Não adianta querer colocar mais ou menos também, tá? Então coloque a quantidade certa de adubo, tá? E se vocês colocarem tudo certinho, tudo ok, elas vão ficar lindas cada vez mais, né? Igual essa aqui, ó. Comecei a adubar ela certinho, ó, tanto que tá lindo esse broto. E olha o tamanho que saiu essa flor. Saiu só uma flor, mas enorme ela, tá? Tá muito linda. Dá pra ver que tá super saudável. A flor tá bem dura, sabe? Então, quer dizer que ela tá gostando da adubação e tá dando tudo certo, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre a adubação, só sobre esse assunto, porque aí eu foco nas coisas de adubação e falo certinho, porque tem adubação diferente para as vandas, porque elas são plantas diferentes, né, as raízes aéreas, e precisam de mais nutrientes que as outras. Então eu vou fazer um vídeo só de adubação, tá? Eu não sei se vai ser o próximo, mas logo eu vou fazer um. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre adubação, mas agora eu vou fazer sobre a adubação química, tá? Eu já tenho 2 vídeos sobre a orgânica e agora eu vou fazer sobre a química, tá bom? E como eu disse já em outros vídeos, a adubação química no carvão não prejudica as plantas, tá? Não junta sais muito rápido, que nem muita gente pensa que é só começar a adubar, vai juntar sal no carvão e vai queimar as plantas. Não é assim, tá? É com o tempo. Depois de uns 2 anos que começa a dar diferença, né, no carvão, que começa a juntar esses sais. Mas nesses 2 anos, depois que der 2 anos que a planta está no mesmo vaso, a gente troca o substrato, coloca um carvão novo e fica tudo bem, tá? Não vai acontecer nada, não precisa de ter medo, é só ficar de olho nas plantas e só, tá? Eu falei dessa que foi falta de nutriente e essa aqui que veio com essas manchas já, que isso aqui já foi excesso, tá? Tá vendo? Ó, essa aqui foi excesso de adubação. Ela veio num vaso muito cheio de osmocote, gente. Muito cheio mesmo. Eu acho que tinha umas 100 bolinhas de osmocote no vaso. E quando ela veio, que eu vi que tinha muito adubo demais nela, e o que eu fiz? Eu troquei ela de vaso rapidão, né? Esperei só as flores acabar, ela tava quase morrendo já. Porque as raízes queimou tudo. Por isso que eu falo, não coloca coisa em excesso, tá? Se for colocar os mocotes, coloca, mas não enche 1 tonelada e toca lá dentro não, tá? Porque isso queima as raízes. Então, aí eu plantei ela em outro vaso, comecei a adubar normalmente, ó. As outras folhas nenhuma tem essas manchas, tá vendo? Ó o broto aqui, o tamanho do broto dela. E nenhuma mais tem essas manchas, ó. Só essas duas que vieram, tá? Então assim que eu tirei do vaso, essa aqui e essa aqui. Então assim que eu tirei do vaso e troquei o substrato, ela parou de queimar, né? Então, dá pra perceber, né? Eu sei, com isso que aconteceu, eu sei que foi o excesso de adubo, né? Então eu comecei a adubar ela normalmente, não coloquei nada em excesso, né? Tudo nas medidas certas e ela tá aqui, tá? Aí, como eu disse, tem muita gente também que pergunta, eu falei que eu vou fazer um vídeo sobre adubo, mas eu já vou falar nesse aqui pra ficar mais fácil, tá? Sobre a trouxinha. Eu coloco a trouxinha, tá, no cantinho do vaso pra poder completar os nutrientes e faço a adubação foliar nelas, tá? A adubação química foliar nelas. Então, eu vou falar isso em outro vídeo, igual eu já falei, né? E aí eu já falo tudo certinho, tá? Pra não ficar nada sem falar, tá? Porque se eu colocar aqui, o vídeo vai ficar muito longo, já tá com quase 10 minutos, né? E aí vai ficar muito chato, um vídeo gigante, né? Falando de 2 assuntos que eu poderia fazer em vídeos separados, né? Então, é isso, gente. Eu queria falar só sobre essas manchinhas na ponta da folha, né? Então, se aconteceu aí, ou é excesso de adubação ou falta de adubação, tá? Então, fiquem espertos aí.
Mancha de fungo, ela é diferente, é uma coisa feia, que você olha, você já vê que é um fungo, entendeu? É uma coisa, ela fica mole, molenga, sabe? E tipo umas bolhas de água que dá nas folhas da planta, então a planta fica mole, você vê que a planta tá feia. Aqui não, aqui deu a manchinha tá seca, não progrediu, tá? E o fungo também é bem mais agressivo, né? No caso, o tempo que tá isso aqui, ele já teria lastrado na folha inteira. Então o fungo cresce bem rápido. Presta atenção nisso também, né? Então é só olhar o aspecto da mancha, né? Se ela tá sequinha, não tem problema. Agora, se você viu que ela tá meio úmida, tá molhadinha, sabe? E tá crescendo cada dia mais, aí é fungo. Aí tem que aplicar um fungicida que em outro vídeo que eu vou fazer sobre fungos, eu explico, né, e mostro o que eu uso aqui, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje era só isso mesmo, tá? Queria só falar sobre essas manchas, porque eu mostrei essa catleia no último vídeo e muita gente perguntou, né, o que seria essas manchas que estão nela e perguntando se ela tá doente. Não tá, tá? Ela tá super saudável e o problema foi só a falta de adubação que aconteceu quando ela veio pra cá, tá? Mas assim que a gente normaliza a adubação, ela normaliza também e para de queimar as pontas das folhas, tá? Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem com seus amigos, se inscreva aqui no canal que já tá quase chegando nos 5.000, tá? E quando chegar vai ter o sorteio. E se quiserem entrar no meu grupo do Facebook, é só pesquisar lá JV Orquídeas e solicitar para entrar que eu aceito todo mundo, tá? Qualquer dúvida pode postar aqui nos comentários que eu respondo, alguma sugestão de vídeo pode falar também que eu faço, tá? Então, tchau, tchau e espero que tenham gostado.